Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui, Amanda e eu, para mais uma live. Na verdade, um bate-papo, né? Estamos aqui representando a Secretaria de Esporte da Prefeitura de Franco da Rocha. Pra gente é um prazer muito grande trabalhar nessa equipe, cheia de profissionais muito qualificados. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a coluna, né? O tema da nossa live de hoje foi uma coluna saudável. Então a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura da coluna, essa estrutura tão importante no nosso corpo. E aí depois a Amandinha vai demonstrar para vocês como manter uma coluna saudável, né? E hoje quem vai sofrer numa aulinha aqui de Pilates sou eu. Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal tá entrando, sejam bem-vindos. Pessoal, a câmera do meu celular tá um pouco longe, eu não vou conseguir enxergar as pessoas que estão entrando. Se for surgindo algumas dúvidas, vocês vão anotando aí. Provavelmente a Vivi e a Eliane estão aí presentes na live, elas podem ajudar vocês com as dúvidas, ou a gente pode tirar as dúvidas de vocês depois da live, tá bom? Então aí a gente deixa essas perguntas aí registradas e a gente tira as dúvidas, né, Mandinha? Isso aí, gente. Quer falar um pouquinho antes? Isso aí que a Ju falou, né? Ela vai explicar um pouquinho aí sobre a coluna, né? Falar aí das curvaturas. Eu vou dar uma aula pra Ju, né? Referente sobre a coluna, mas antes da aula eu vou vir aí com algumas dicas, né, para vocês sobre essas curvaturas da coluna, para vocês estarem aí se organizando em casa, né, até para as aulas mesmo, né, porque durante as aulas a gente não tá aí pertinho de vocês, né, para corrigir vocês. Então, para vocês terem mais ou menos uma base como se alinhar aí em casa, tá? Então são só algumas pequenas dicas, né? Mais ou menos para vocês terem um pouquinho de organização aí corporal, tá bom? São dicas muito valiosas. Como a Amanda falou, a gente tem gravado aulas, tá bom? E assim, essas aulas estão ficando disponíveis no canal do esporte. Não somente aulas de pilates, mas a gente tem aí o pessoal da dança, o pessoal aí das lutas, né, o pessoal do vôlei. Então assim, pessoal, não deixe de acompanhar as nossas aulas, né? São aulas que a gente grava assim com muito carinho, pensando em vocês, para não ter a desculpa de ficar parados, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna minha lá do CSU, tirando algumas dúvidas sobre alguns exercícios. Então assim, os meus alunos, os alunos da Amanda, da Vivi, da Eli, tem o nosso WhatsApp, nosso telefone. Vocês podem ficar à vontade se precisar de alguma coisa, se tiver alguma dúvida em relação a algum exercício, nós estamos disponíveis para ajudar vocês, tá bom? Isso que a Amanda falou sobre nós não estarmos presentes durante as aulas, né? Por conta dessa pandemia a gente não consegue então fazer essas aulas presenciais. As nossas aulas são muito detalhadas acerca de posicionamento, de alinhamento, que são fundamentais, dicas fundamentais para a gente ter um exercício seguro, que ao invés de beneficiar, pode prejudicar se vocês não respeitarem esses alinhamentos, tá bom? Então assim, hoje eu trouxe aqui uma mini coluninha linda, tô apaixonada por ela, pra gente mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver de pertinho, mas eu aproximo um pouco da câmera o esqueleto quando eu for falar, para vocês entenderem, né? Às vezes a gente fala, olha, apoia o sacro no chão. Quem que é o sacro, né? Vamos manter a coluna neutra. O que é uma coluna neutra? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com vocês e tirar as dúvidas se porventura ficar, tá bom? Então assim, pessoal, eu vou começar falando aqui para vocês o que é a coluna vertebral, né? Às vezes a gente escuta tanto esse termo coluna, ai, tô com problema na coluna, ai, tô com bico de papagaio na coluna. O que seria a coluna? Então a coluna é esse esqueletinho lindo aqui, esse empilhamento de ossos. Então é um ossinho sobre o outro, né?
E esses ossos, eles são empilhados e são sustentados por ligamentos e músculos fortes, né? Para manter esse empilhamento de vértebras. Então, quais são os segmentos dessa coluna? Então, assim, a gente tem o segmento da coluna cervical, que é dividido, esse segmento é composto por 7 vértebras, tá bom? Esse segmento tem a característica de ser um segmento móvel. Então, assim, se a gente pensar no pescoço, né, que é a coluna cervical, é esse segmento aqui com 7 vértebras, a gente pensa numa coluna móvel. Por quê? A gente permite com o pescoço fazer tantos movimentos, né? Então, o sim, o não, a rotação, né? A circundação. Então, esse segmento aqui é um segmento móvel. Esse segmento da coluna cervical, composto por 7 vértebras, é um segmento móvel e por isso é um segmento onde muito facilmente se encontra lesão, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre, assim, pincelar, vou dar uma rápida explicação sobre as hérnias de disco, tá bom? Que é uma dúvida bem comum e, assim, é uma patologia que acomete muito os nossos alunos, né, Mandinha? Isso aí. Abaixo da nossa coluna cervical, nós temos 12 vértebras da coluna torácica, né? Então, assim, nas aulas eu falo, pessoal, vamos apoiar lá a coluna torácica no chão. A coluna torácica é composta por 12 vértebras, tá bom? É um segmento que não é tão móvel como a coluna cervical. Então, a gente precisa pensar numa coluna um pouco mais estática, porém, se movimenta também. Então, ela não é tão móvel como a cervical, mas ela também precisa se movimentar, tá? Embaixo dela, nós temos 5 vértebras lombares, tá bom? Que também é um segmento móvel e por isso também mais chance de lesão, de uma hérnia de disco aí, porque assim, pelo fato dela ser muito móvel, às vezes a gente extrapola a amplitude de movimento e pode trazer alguma lesão ou algum desequilíbrio, né, muscular, ou uma sobrecarga de movimento pode desencadear alguma lesão. Abaixo dela nós temos o sacro, então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O sacro é essa fusão de 5 vértebras aqui que compõe esse V, sabe? Vocês estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Esse V, essa junção, essa fusão de ossos, que são 5 vértebras, compõe o sacro. E abaixo do sacro nós temos o cóccix, que é a composição de 4 ossinhos também. Às vezes a gente pensa no cóccix só o último ossinho, né? Não, o cóccix é esse último rabinho aqui da nossa coluna, tá bom? Então, pessoal, o que é importante? Qual seria a função dessa coluna? A nossa coluna, ela sustenta o peso do nosso corpo e ela também protege a medula e raízes nervosas. Então, às vezes, uma lesão lá na coluna lombar, então uma hérnia de disco na coluna, eu sinto uma dor lá no nervo ciático, porque eu tenho uma hérnia de disco, um pinçamento nessa região. Por que isso acontece? Porque dentro da coluna passam raízes nervosas. Por isso que às vezes a gente escuta muito, né, os alunos, os pacientes da gente no consultório falando: eu tô com uma dor na coluna e essa dor ela desce pela minha perna na região do glúteo, às vezes vai até o pé, que é o trajeto do nervo ciático. Por quê? Porque realmente dentro da coluna, né, do canal aqui da coluna, passa nervos. Então, às vezes, pinça o nervo ciático e aí desencadeia esses sintomas, tá bom? E aí, pessoal, essa coluna, entre as vértebras, isso a gente estava olhando, então, uma pessoa de costas aqui, tá bom? A gente conseguindo ver uma pessoa de costas. Se a gente virar esse esqueletinho de frente, a gente consegue visualizar entre as vértebras, eu vou aproximar da câmera para vocês conseguirem enxergar, parece aqui, ó, um disquinho de silicone. Vocês conseguem enxergar? Não sei se tá dando para ver. Esses disquinhos aqui, que parecem um silicone, eles são os discos intervertebrais, né? Então, geralmente, é aí que acontece
a lesão, né? Tanto em coluna lombar como em coluna cervical. O que acontece? Esse disco, ele é composto de uma, assim, a grosso modo, tá? De uma cartilagem, tá? E dentro dessa cartilagem que envolve o disco, aliás, essa cartilagem, dentro dela ainda existe um núcleo que fica mais pro meio da vértebra. Então, o que acontece? Quando a gente escuta falar de uma hérnia de disco, o que significa? A hérnia de disco é quando esse disquinho que fica entre as vértebras, que tem a função de amortecer impacto e distribuir a carga, né, lá na nossa coluna, o que acontece? Esse disco, ele meio que escapa de entre as vértebras e o núcleo do disco, ele também escapa. Essa é a famosa hérnia de disco. Então, quando a gente tem somente o escape de uma pontinha do disco, a gente chama de abaulamento ou protusão discal. Quando a gente escuta falar de hérnia de disco, significa que esse disquinho escapou de entre as vértebras e o escape foi um pouco maior e o núcleo do disco também escapou. E aí, realmente, a dor, assim, a queixa de dor é bem importante, tá bom? E aí, pessoal, o que a gente pensa quando a gente pensa nessa coluna aqui? Quando a gente tem uma coluna, uma alternância de um segmento da coluna cervical que move, aí o segmento abaixo, menos móvel, o segmento abaixo, mais móvel, e o segmento abaixo, menos móvel, então assim, cervical move mais, coluna torácica move menos, coluna lombar move mais e o sacro e o cóccix movem menos. Quando a gente tem uma coluna lombar que mexe demais, uma coluna cervical que mexe demais e uma coluna torácica que quase não mexe, a gente vai ter uma sobrecarga nos vizinhos. Então assim, a coluna torácica ela é um segmento que não move tanto, mas ela precisa ter um movimento para não sobrecarregar os vizinhos, nem o vizinho de cima, que são as vértebras cervicais, e nem os vizinhos de baixo, que são as vértebras lombares, tá? Então assim, a gente precisa ter um movimento na nossa coluna, um movimento harmônico, senão a gente sobrecarrega algum segmento, tá? E aí quando a gente pensa em curvatura da coluna, né? Então assim, agora a gente vai colocar aqui a nossa coluna de perfil. Então aqui é o pescoço. Então as vértebras cervicais, esqueci de falar uma coisa bem legal. Ela é responsável em suportar, sustentar a cabeça, tá bom? A coluna torácica, ela é responsável em ajudar a acoplar, né, os pulmões, e ela também faz articulação com as costelas. A coluna lombar, ela vai fazer a sustentação abdominal e ela vai fazer um link entre o movimento da coluna torácica e a pelvis. A gente fala tanto em pelvis, né? A pelvis é esse osso aqui logo abaixo da coluna lombar que faz junção com o sacro e o cóccix. Além de fazer junção com a pelvis, o finalzinho logo abaixo do sacro, que a gente tem o cóccix, faz uma sustentação do assoalho pélvico. Então, quando a gente pensa assim, quando a gente fala muito de pelvis, né, muito dos isquios, vamos apoiar nos isquios. Os isquios são esses ossinhos aqui de baixo, ó, que sustentam a nossa pelvis, tá? Então, quando a gente chacoalha o bumbum aí, que a gente fala, encontre os isquios, são esses. Então, assim, pessoal, cada segmento tem uma função, tá? E aí, quando a gente fala em curvatura, a gente pensa lá na coluna cervical, tendo uma característica de uma lordose, então significa que ela precisa ter essa curvaturinha aqui, como se fosse uma curvatura para dentro. A coluna torácica tem uma cifose, então a curvatura é meio para fora. Não é uma corcunda, é metade do caminho. A coluna lombar, uma lordose,
e o sacro uma cifose. Então a gente tem essa alternância de curvas na coluna. E para a gente ter um equilíbrio, né, muscular, uma coluna saudável, a gente precisa manter esses segmentos com essa alternância de curvas e todos os segmentos trabalhando em conjunto. Porque se a gente tem um segmento que trabalha muito, que já tem essa tendência de ser mais trabalhador, como o segmento da coluna cervical e da coluna lombar, e a coluna torácica meio preguiçosa lá, sem querer trabalhar muito, a gente provavelmente vai ter um problema lá nesses segmentos, ou acima ou abaixo da coluna torácica. Tá bom? Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, se eu estou usando termos muito técnicos, mas se forem surgindo dúvidas, vocês podem deixar anotadinhos aí, que a gente com certeza vai ler cada comentário, cada dúvida e vai sanar, tá bom? Se a gente conseguir, tá bom? Então agora eu vou arrastar aqui a minha mesa improvisada e aí a Amandinha vai conversar um pouquinho com vocês e depois eu vou fazer uma aulinha aqui com ela, tá bom? Então enquanto a Amanda chega mais, eu vou desmontar aqui a nossa mesa. Agora, pessoal, eu acho que vai ficar... A gente vai conseguir ligar aí bem as coisas aí. Como a Ju explicou muito bem sobre essas curvaturas, agora vem as dicas. Aí eu acho que colocando aí as dicas vai ficar mais claro para vocês, né? Então, vou pedir para a Ju ficar aqui de ladinho aí para vocês. Vocês viram isso no esqueleto, agora a gente vai exemplificar aqui. Vocês podem também estar aí fazendo em casa, tá? Quem tiver um espelho grande, é a hora de usá-lo, tá? Eu vou ficar um pouquinho mais para fora da câmera, que eu vou mais falar e eu quero que vocês olhem aí mais o corpo da Ju. Então, pensando aí nessas curvaturas que a gente falou da coluna, que são fisiológicas, que elas têm que existir, né? Mas elas não podem estar aí em exagero, a gente vai lá para as dicas, né? Então, como que a gente acha o fisiológico, né? O que é saudável dessa curvatura da coluna, né? Então, vamos imaginar aí uma dica. A gente vai pensar agora em levar o queixo lá para frente. Então, coloca o queixo lá na frente. Isso. Percebem aí o desalinhamento? Muito bom. Agora a gente vai levar o queixo lá para trás. Já saiu também daquela curvinha lá que a gente está pensando lá do esqueleto. Eu vou pegar aqui o esqueletinho para a gente ir comparando também. Vejam a curvinha aqui do esqueleto. Agora a gente vai imaginar em trazer a nossa cabeça, como a Júlia bem disse, a cabeça, ela a cervical é a sustentação da cabeça, né? Então, a gente vai imaginar que o nosso queixo, ele tem que estar rente com o solo. Então, vamos pôr lá o queixo rente com o solo, o olhar lá na linha do horizonte, isso. Aí, a gente já consegue perceber aqui na Ju, ó, a curvatura da cervical, como se fosse aqui da coluna, tá? Esse é o alinhamento da cervical dela. É claro que uns vai ter um pouquinho mais, outros menos, é só pra gente achar o meio termo aí da cervical. Outra dica legal da cervical é a gente dobrar o cotovelo, apoiar o polegar aqui no ombro, Ju, aqui, isso, aí, muito bom. E aí eu vou dobrando o braço e levando o indicador lá em direção à orelha, Ju, aqui, isso. Aí, agora desencosta um pouquinho esse dedo pra fora. Polegar? Não, o indicador, desencosta. Aí, leva a sua cabeça lá pra frente. Vejam que sumiu do indicador dela. Agora, leva a sua cabeça lá pra trás. A orelha sumiu do indicador. Agora, leva lá a sua cabeça, alinhando o queixo com o solo. O indicador alcançou a orelha dela. Certo? Então, quando eu coloco o meu dedo, o polegar, na linha do ombro e subo o meu cotovelo, se o indicador estiver mais ou menos na linha da minha orelha, é porque a minha cabeça também está aí no alinhamento, tá? Pode descansar o braço, Ju. Então, essa é a dica da cervical.
né? Se o queixo tem que estar alinhado com o solo, né? Se eu tiver com a cabeça muito protusa para frente, eu vou estar fora. Se eu tiver muito para trás, também não vou estar respeitando lá a curvinha da cervical que tem que ter. Agora a gente vai lá para a torácica, que já é aquela curvinha, aquele redondinho, né? Que não pode estar exagerado. Então a gente vai pensar lá no alinhamento do braço. Primeiro, a Ju vai levar o peito dela todo lá para frente. Isso. Percebam que se a gente olhar na lateral da Ju, a gente só vê o corpo dela, a parte da frente. A gente não consegue enxergar a parte de trás do corpo dela. Então a gente só vê do braço para frente. De trás a gente não consegue. Agora relaxa, Ju. Isso. Agora você vai levar o seu braço todo à frente. Não, sem descer, só isso. Agora a gente vê aqui uma cifose, uma hipercifose, né? Só a coluna da parte de trás da Ju. A parte da frente da coluna da Ju, a gente não vê mais. Agora você vai trazer o seu ombro e alinhar ele. Isso, relaxa. Aqui a gente já consegue ver um pouco da coluna da Ju, parte de trás, e um pouco da coluna da Ju, parte da frente. Ela é magrinha, né? Mas dá pra gente ver um tantinho de cada parte da coluna. Então aí é onde a coluna torácica dela tá numa linha saudável, ou seja, ela tem um pouquinho de curvinha, é uma curvinha, uma cifosinha, né, que a gente fala, é uma curvinha pequena, mas tem, e aí a gente consegue enxergar a curva da frente e a parte, desculpa gente, a parte de trás e a parte da frente da coluna da Ju. Agora a Ju vai virar de frente para vocês e a gente vai pensar lá na lombar. Quando a gente pensa na coluna lombar, para a gente alinhar, a gente vai pensar nesses dois ossinhos aqui, que são as cristas ilíacas, mas vamos chamar de ossinhos, e no pubis, que é esse osso aqui da frente. Então, primeiro vocês vão encontrar os dois ossinhos aqui de cima. Põe os dedinhos aí nesses ossinhos. Tem pessoas que são mais cheinhas, igual eu, mas dá para encontrar. Até parece. A gente vai pôr o polegar nesses dois ossinhos. Isso. E aí a gente vai fechar os outros 4 dedos aqui na frente no pubis. Isso, formando um triângulo. Formei esse triângulo aí, certo? Se eu levar o pubis, que é esse ossinho daqui da frente, pra frente, esses meus dois ossinhos de cima vão desalinhar, eles vão lá pra trás. Se eu levar o meu pubis para trás, os meus dois ossinhos de cima vão para frente. Agora a gente vai fazer isso de lado para vocês verem o que acontece aqui na lombar da Ju. Então, primeiro os ossinhos estão os 3 alinhados lá no meu triângulozinho. Agora a Ju vai levar o pubis dela lá para frente. Olha o que aconteceu com a lombar dela. Sumiu aquela curva. Agora ela vai levar aumentou a curva da lombar. Agora ela vai alinhar os ossinhos. O que ela tem que ter? Aí pode relaxar, Ju. Ou seja, mantendo essas curvas que são fisiológicas, a gente consegue manter a coluna descarregando o peso, ou seja, a força da gravidade, sem sobrecarregar nenhuma parte da coluna. Tá? Então essas dicas é mais ou menos para vocês tentarem se alinhar aí, né, a casa de vocês. Agora, a gente vai pensar nisso lá deitadinho, né, na posição deitada, para quando a gente deitar lá para fazer o exercício e a Pro falar, vocês terem uma noção. Pensando lá na cervical de novo, se eu levar o meu queixo para o teto, eu aumentei aquela curva lá do meu pescoço.
Se eu levar o meu queixo pro peito, eu sumi com a curva do pescoço. Agora, se eu elevar o meu queixo... Falando pra eles enxergarem, eu deitada, será, Mandinha? Vocês estão enxergando a Ju deitada? Dá um feedback aí. Acho que agora, Ju. Oi? Que tá tudo preto aqui. Aí, agora deu. Aí. Acho que eu vou fazer um pouquinho mais pra cá. Ah, isso. Quer mostrar de novo? Agora foi. Vamos lá, que eu começo a parar, não paro mais, né? Aí. Então vamos lá para cervical rapidinho. Se eu levar o queixo pro teto, eu aumentei a curvinha lá do pescoço. Se eu levar o queixo pro peito, eu tirei totalmente a curva. Eu tenho que ter um pouquinho da curva. Se eu alinhar o meu queixo lá, pensando lá naquela linha do solo, só que agora a gente tá deitada, né? Então eu tenho que pensar que o meu olhar tem que estar lá pro teto. Aí a gente usa bastante aquela dica, né, do espaço do ovo entre o peito. Eu tô com o meu pescoço ali alinhado, mantendo aquela curva da cervical. Isso aí é muito bom. Agora a gente vai lá pro peito, né? Aí no chão não dá muito mais pra gente usar aquela dica lá da lateral do espelho. Então a gente tem que sentir mesmo as costas lá no chão, né? Os braços tem que estar apoiados no chão, mas eu não posso rodar eles, ou seja, eles não podem estar fora do chão. E eu também não posso empurrar e tirar as costelas do chão. Então as costelas têm que estar apoiadas no chão. E eu tenho que amaciar o meu peito. O peito não pode estar estufado lá para cima, né? Então, tem que estar, as costelas posteriores tem que estar acomodadas lá atrás. Lá da lombar já é mais fácil. A gente continua usando lá a questão dos ossinhos, né? Então, se eu escorrego lá o meu pubis para baixo, eu vou ver um vãozão lá na minha lombar, eu vou sentir, né? Se eu trago também ele pra mim, eu vou achatar ela lá no chão. E ela tem que ter um espacinho, né? Porque ela tem que ter aquela curvinha dela que é fisiológica. Então, se eu pensar no meio do caminho, né? Eu vou achar a posição da minha coluna neutra, né? Então, aquele ossinho lá que é o sacro, né, que tanto a gente fala, né, ele tem que descansar lá no chão, né, ele tem que estar confortável lá, né, então a coluna não pode estar nem achatada lá e nem aquele vãozão na lombar, que é igual a Ju tá fazendo ali, tá? Espero que vocês tenham entendido aí as dicas, que dê para aproveitar alguma coisinha, tá? Agora a Ju vai levantar, que a gente vai para nossa aulinha. Convido todo mundo aí a se mover junto com a gente, tá? Essa aula foi montada pensando aí na nossa coluna e mover, né? Como a gente disse, a gente tem partes mais móveis e menos móveis, mas toda a coluna precisa mover, né? Para não deixar uma partinha mais sobrecarregada que a outra, tá? Então, um equilíbrio, né, Mandinha? Exatamente. Nossa coluna precisa ter esse equilíbrio de movimento para não existir sobrecarga. Como eu falei, nem o vizinho de cima, nem o de baixo tem que trabalhar por aquele que é mais preguiçoso, tá bom? Exatamente. Então, a gente vai procurar aí esse equilíbrio. Todos estão convidados aí para essa aulinha, tá? Separem um tapetinho aí, um espacinho. E aí a gente vai começar, tá? Tá dando pra ver bem. Muito bom, todo mundo se movendo aí. Isso, Ju, alinha os pés na largura do quadril. Isso. Vamos puxar o ar, levando os ombros em direção à orelha. Solto, descendo.
pensando no crescimento aí da coluna. Vamos repetir mais 2 vezes esse movimento. Quando o ombro desce, eu empurro o calcanhar e cresço o topo da cabeça. Agora eu vou pensar em enrolando a minha coluna. Então começo pelo olhar, vou soltando os braços. Pense em descer parte por parte da coluna. Venho construindo ela de baixo para cima, empilhando vértebra por vértebra. Enrolei, começando pelo olhar. E subo como se eu estivesse encostando parte por parte numa parede. Próxima vez, já vou ficar lá embaixo. Ixi, Ju, bateria fraca. Pessoal, só um minutinho, por favor. A bateria aqui tá fraca, ela foi pegar o carregador. Só um minutinho. Aproveitem essa aula, é muito bom mover a coluna, viu, gente? É ótima essa aula ainda, mas no finalzinho da noite aí, dá essa mobilizada na coluna. É joia. Bora lá, então vamos descer enrolando. Isso. Soltei o braço, fiquei aí. Dobro os joelhos e estendo 2 vezes. Vou caminhando com as mãos à frente até o V. Isso, respiro aí. Subo os calcanhares e desço. Só mais uma vez. Passei lá na prancha. Respiro nessa posição. Agora eu vou só movimentar os tornozelos para frente e para trás. Sem subir esse quadril, só o tornozelo para frente. Isso! Para trás. Aí. Parei aí na minha prancha. Dobrei um joelho, apoiei no chão, dobrei o outro, enrolei a coluna, empurrando o chão lá no gato, empurra a planta do pé, solta essa cabeça, faz um C bem gostoso na coluna, vem abrindo o peito, empinando o bumbum, guarda os ombros lá no cavalo. E arredondo no gato, estendo no cavalo. Vamos fazer mais 2 desse movimento. Bora lá, gente, fazendo junto com a Ju. E mais um. E eu vou parar no meio do caminho. Vamos lembrar das nossas curvaturas. Desce um pouquinho o seu olhar, Ju. Mais um pouquinho o olhar. Aí, muito bom. Agora a gente vai fazer o perdigueiro. Braço contrário de perna. Vou crescendo para longe, pode escolher o lado. Isso. E nada acontece na minha coluna. E troco. E troco. Vamos fazer só mais uma para cada lado. Muito bom. Finalizei. Agora a gente
gente vai passar lá para a bandeira. Então eu venho crescendo perna direita lá atrás, abro, rodando o quadril, abre esse peito, devolvo o braço, alinho o quadril, vou lá para o outro lado, estico, apoio a pontinha. Gente, então, tá aqui ao vivo, mas ninguém. Facebook deseja. Ah, entrou um agora. Também a Anca não traz óculos. Oi, pessoal, a gente teve um probleminha aqui com a internet, mas já voltamos. A gente vai dar prosseguimento na nossa aula, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Então, agora eu vou estender a perna, abrir, volto o braço, depois venho a perna. E abro o braço, voltei braço, depois perna, só mais uma vez para cada lado, abre bem o peito, cresce esse braço lá pro teto e última vez. Aí. Agora eu venho trazendo o corpo lá pra frente, dobrando os cotovelos, que a gente vai deitar lá no chão. Isso, muito bom. Cresce bem com essas pernas para longe, cotovelos apontados lá para trás. Desce um pouquinho mais o seu olhar. Isso, a gente vai pensar lá na extensão. Então, imagine aí uma bolinha na ponta do nariz. E eu venho subindo primeiro pela testa, nariz, queixo, só até o peito. E desci. E subo testa, nariz, queixo, peito. Muito bom, Ju. Agora a gente vai fazer mais 2 grandão, até estender o cotovelo. Tudo bem aí, gente? Empurra o chão e cresce. E venho dobrando o cotovelo, ativa o abdômen. E desci. Cabeça é a última a chegar. Mais um. E venho dobrando o cotovelo, muito bom, Ju. E desci. Vou deitando de lado para virar de barriga para cima, para a gente fazer a bridge. E nada mais é do que a ponte. Isso, deixa os braços alinhados. Acomoda bem o peito. Empurra bem os braços contra o chão, os pés bem firmes. Começa a enrolar lá pelo quadril e vou subindo. Vértebra pro vértebra. Respirei aí em cima, afunda lá pelo peito, o quadril é o último a chegar. E subo enrolando pelo bumbum, parte por parte da coluna. E afundo o peito, quadril último a chegar. Próxima eu vou subir e vou ficar lá em cima. Isso. Amacie um pouquinho mais esse peito aí, mas mantém seu quadril lá em cima. Amacia mais um tico o peito. Aí, vou tirar a perna direita na cadeirinha. Devolvo ela e troco pela esquerda. Vou repetir só mais uma vez cada lado. Sustento o quadril lá em cima. E devolvi a minha pose.
muito bom. Trouxe perna direita na cadeirinha, trouxe perna esquerda, segurei atrás das coxas, traz para você em direção ao peito, dobrando os cotovelos, vamos fazer o assisted roll-up. Então, vem estendendo os cotovelos, quando não der mais, a perna vai pesando. Isso, e cresce essa coluna. Venho arredondando lá pelo sacro, estende cotovelo, quando não der mais, venho trazendo a perna, muito bom. E subi, redondinho, redondinho, e cresci. E desci, relaxa os ombros, isso, muito bom. E bora aí fazer junto com a Ju, hein, gente? Não deixa ela sofrer sozinha, não. Por favor. Fiquei aí em cima, isso. Agora vira aqui de frente, já na posição da sereia, Ju. Isso, cresce os braços do lado. E inclinei, espreguiça essa coluna, empurra o chão e voltei, compenso lá para o outro lado. E subi, e espreguicei, empurro esse chão e cresço, compenso para o outro lado. Última vez. E espreguiço para o outro lado, subi, deixei as mãos aí, troquei a perna, cresce essa coluna e venho inclinando para o outro lado, espreguiço e vou para o outro. E segunda, compensei para o outro. E última, compenso para o outro. Mantém os braços aí, estende as duas pernas para frente, abre um pouquinho mais que seu quadril, abre mais que o quadril, abre mais. Isso, vamos fazer o serrote agora. Rodei para a direita, alcancei o pé e cresço nessa torção e alinho. Rodei para a esquerda, cerro lá o meu pé, 1, 2, cresço e alinhei. E rodo, cerro lá o pé, cresço e rodei, cerrei o pé, organizo o ombro nessa crescida, só mais uma vez para cada lado, aparta bem o osso do bumbum contrário quando eu rodo, para ele não levantar do chão. Aí, mantém os braços aí, junta as duas pernas ao mesmo tempo, traz os braços à frente, vamos lá pro spine twist, mergulho. Venho cabeça, desculpa, spine stretch, viu, gente? Falei o nome do exercício errado. Falou o anterior, né, mãe? É, eu falei o anterior. E volto. Guardo os ombros, venho cabeça, passo por cima de uma bola de fogo e vou construindo a coluna de baixo para cima. Vamos fazer mais 2 desse. Guardo o ombro. Isso. O próximo a gente vai descer. Agora eu vou segurar lá na pontinha do pé. Quem não conseguir pode segurar no tornozelo, na canela, onde conseguir. Alonga mesmo. Respira aí. É hora de alongar mesmo. Solta os braços.
devagar, de baixo para cima. A gente vai passar as pernas lá para trás, sentar nos calcanhares. Isso. Escorrega a mão lá na frente. Espreguiça um pouquinho. Vamos levar as duas mãos para a lateral, o máximo que conseguir. Desculpa, Ju, as duas mãos vão para a mesma lateral. Isso. Aí, pra gente alongar aí a lateral da coluna, o máximo que conseguir. 3 respirações aí. Aí vamos voltar ao centro. Vou levar agora para outra lateral, o máximo que eu conseguir. Respirar 3 vezes, profundamente, abrindo essa lateral. Vou voltar ao centro. Respirar. Pensando em abrir aí esse peito. Venho construindo a coluna de baixo para cima. Cresce os braços pelo lado. Entrelaça lá em cima, dá aquela espreguiçada. E solto devagar. Mais uma vez, cresce pelo lado, entrelaça lá em cima e solto devagar. Aí, muito bom! Ai, que delícia! Tudo que eu precisava nesse fim de noite. A gente trabalha tanto durante o dia, pessoal, tanto. E às vezes a gente já tem ali na nossa coluna uma postura viciosa, né? Então assim, eu tenho um problema de escoliose, que é uma alteração na curvatura da coluna. A minha coluna não é retinha, como vocês viram no esqueleto, minha coluna é em S, né? E assim, antes do Pilates eu tinha muita dor nas costas, muita. E o que aconteceu? Eu fui deixando a minha coluna harmônica, então ela precisa ser estável, para a gente manter, né, uma postura bem bonita, porque ela também é responsável em manter a nossa postura bonita, mas ela também precisa ser uma coluna móvel, né, flexível, para facilitar os nossos movimentos e para não sobrecarregar um segmento que não tem assim, a característica de se mover tanto. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Mandinha? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, que as dicas tenham sido aí proveitosas, né? O início da aula aí, que vocês tenham aprendido um pouquinho aí sobre a coluna, né? Sim. Que vocês tenham aproveitado também essa aula, né? Não tenham ficado aí só olhando a Júlia, né? Espero que vocês tenham malhado. Aprender é muito gostoso mesmo, mover aí desse jeito. No final a gente sente mesmo esse alívio aí, tá? Muito gostoso. Pessoal, antes da Mandinha terminar, eu não sei assim, se vocês só assistiram a aula ou se vocês puderam praticar. Mas a nossa live vai ficar gravada aí no Facebook. Se vocês não conseguiram fazer, porque vocês queriam ver o movimento, né? Observar as dicas da Amanda, legal vocês depois provarem isso no corpo de vocês. Porque assim, nós trabalhamos com a nossa coluna em todos os planos. Então a gente fez a flexão, a gente fez a extensão, a gente fez as rotações, né? A gente fez a inclinação lateral, a flexão lateral, né? Para mover esse segmento também. Então, assim, a gente fica assim, com uma sensação de bem-estar incrível, né? Então, se vocês não tiveram a oportunidade de fazer junto comigo, façam depois, vocês vão amar. É isso aí, a Ju falou tudo mesmo. A gente moveu aí em todos os planos, né? E é isso aí. Quem não fez, tá gravadinho aí. Aproveitem e façam depois, né? Aproveitando para agradecer, né? Todo mundo que participou, todo mundo que tá aqui.
agradecer aí a nossa equipe, né, de Pilates, agradecer a Secretaria do Esporte e Lazer, né, a nossa secretária Silmara, que sempre dá esse apoio, essa força pra gente, né, a nossa equipe de prestadores de serviço, né, que tá sempre também apoiando a gente, todo mundo aí junto, né, para trazer esse trabalho legal para vocês, né. Amanhã tem mais lives, né. Qual que é a nossa primeira alongamento? Com a Flávia, né. Então também não percam, nada melhor do que acordar aí já fazendo um alongamento, né. Nós temos uma programação, ó, supimpa, então não percam, tá? A gente sempre tá colocando aí no Facebook, no Instagram. Então acompanhem a nossa programação, não deixem de se exercitar. Pessoal, se tem uma desculpa que a gente não vai poder dar, que nesse período de pandemia nós não tivemos oportunidade de se mover, né? A gente tem recebido bastante depoimento, né, de alunos, né, Amandinha? Falando da importância que esses exercícios têm, assim, tido na vida deles. Porque quando a gente move o corpo, a gente libera hormônios que assim, trazem um bem-estar. Então, nesse tempo de pandemia, onde as notícias são tão ruins, né? Às vezes a gente liga a televisão, não escuta uma notícia boa. Ao invés de assistir jornal, liga aí no canal do esporte, vem fazer os nossos exercícios. Tem exercício para todos os gostos, né? Então, não deixem de se exercitar, tá bom? É isso aí, gente. Pessoal, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos, essa equipe maravilhosa que trabalha com a gente na prefeitura, tá bom? E você que acompanhou a gente até agora, tá bom? Um grande beijo, até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Ai, João, de coisa. Consegue ser aí? É aqui, será?